Boa noite, irmãos. Graça e paz. É muito bom estar aqui com os irmãos, mas esse domingo, podendo louvar o Senhor, né? Nós vamos continuar a nossa reflexão de 1 Tessalonicenses. Estão lembrados ou já esqueceram? Estão lembrando, né? Irmãos, esse primeiro capítulo, ele é um capítulo muito importante na jornada de um cristão, na jornada de uma igreja. E eu gostaria de pedir assim para os irmãos, né, estarem atentos, que hoje não seja apenas uma palavra, mas que de fato a gente possa meditar aqui juntos, né, nessa consciência do que é ser uma igreja, o que é ser cristão, né? E eu quero ler, né, com os irmãos desde o do versículo 1. Esse é o nosso quarto domingo meditando sobre 1 Tessalonicenses. E em cima desse texto, né, nós vamos meditar mais no verso 8 ao verso 10. Mas nós vamos ler desde o verso 1. Amém? Diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vocês. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os nas nossas orações. Lembramos constantemente diante do nosso Deus e Pai do trabalho de vocês que resulta da fé, do esforço motivado pelo amor e da perseverança proveniente da esperança no nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos, amados de Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois apesar de muitas aflições, receberam a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo. Assim, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Caia. A partir do verso 8 vai ser a nossa meditação de hoje. Porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Caia. Não somente isso, mas a fé que vocês têm em Deus também se tornou conhecida por toda parte. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos, a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Pai, queremos nessa noite te agradecer pelo privilégio de estarmos mais esse domingo juntos, podendo meditar na tua palavra, podendo conhecer mais a tua palavra, que hoje possamos enxergar, entender
que possamos juntos aqui chegar a uma consciência do que verdadeiramente significa estar contigo, do que significa ser igreja, do que significa qual é a tua vontade sobre as nossas vidas. Nos ajuda aqui nessa noite com o teu Santo Espírito, trazendo a nós essa luz. É o que oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, hoje nós chegamos ao final, do primeiro capítulo de 1 Tessalonicenses. E antes de a gente olhar, para esses últimos versículos, eu pedi para a gente ler desde o verso 1 para a gente lembrar, Paulo, nesse primeiro capítulo, ele está preparando um caminho de uma espiritualidade. Paulo ele está ensinando uma dinâmica que existe na jornada cristã. Então, antes de a gente olhar para esses últimos versículos, eu queria que a gente percebesse esse caminho que Paulo está fazendo até aqui. Porque ele começa essa carta olhando para uma pequena igreja que havia nascido lá em Tessalônica. Lembrando que é muito provável que essa igreja ela nasceu e poucos meses depois Paulo escreve essa carta, tá? Então era uma igreja muito jovem. Se a gente fosse contar, seria mais ou menos uma igreja de 1 ano de idade, que foi fundada, que foi plantada ali, E essa igreja, ela nasceu em meio a uma perseguição. Paulo precisou sair dessa cidade, porque ele estava tendo ali uma perseguição, então ele precisou ir para uma outra cidade. Então Paulo ele teve um pouco tempo com esses irmãos, E mesmo assim, quando ele se lembra daqueles irmãos, ele dá graças a Deus. Como a gente leu ali no verso 3, E nos primeiros versículos a gente viu o porquê que Paulo dava graças a Deus a essa igreja. Porque Paulo enxergava naquela igreja 3 marcas fundamentais. Quais são essas marcas? Fé, amor e esperança, Então era uma fé que produzia trabalho. Era um amor que produzia esforço entre eles. E era uma perseverança que vinha da esperança no Filho, em Jesus Cristo. E aí depois, nos versículos 4 e 5, nós nos perguntamos como que surge uma igreja que, de fato, o resultado da fé dessas pessoas é o trabalho, onde o esforço dessas pessoas é gerado por amor, Como que funciona isso? Aí Paulo, lá nos versos 4 e 5, vai responder que o evangelho não chegou a eles através somente de palavra, Não foi só algo que eles ouviram, mas o evangelho chegou em poder, chegou no Espírito Santo e chegou em plena convicção. E aí, domingo retrasado, nós demos mais um passo. Aquele evangelho ele começou a ganhar forma na vida desses irmãos. Então Paulo ele vai dizer: vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor. Então eles receberam a palavra e eles começaram a imitar Cristo. Estão comigo? Estão comigo, irmãos? Amém? E enquanto eles imitavam Cristo, algo aconteceu de forma extraordinária. Eles próprios se tornaram modelo para outros cristãos. É o que o verso 7 vai dizer. Essa igreja era um povo que recebeu o evangelho em palavra, eles ouviram o evangelho, mas esse evangelho impactou tanto esses irmãos em poder, no Espírito Santo, em plena convicção, que eles começaram a imitar o Senhor, imitar os apóstolos, a ponto deles se tornarem modelos para todos os crentes que estavam ali, o cercando nas vizinhanças da Macedônia e na Caia,
Então, nós percebemos que existe um movimento acontecendo desde o começo do capítulo. Eles receberam o Evangelho, foram transformados pelo Evangelho, e eles começaram a viver o Evangelho. E agora, nos últimos versículos, o Evangelho começa a transbordar, a sair deles. No primeiro momento, o Evangelho chegou em palavra. Mas agora, nesse movimento, o Evangelho começa a transbordar, a sair deles. E é isso que a gente vai ver hoje. E talvez essa seja a pergunta que o texto nos convida a fazer. O que acontece quando o Evangelho realmente toma conta de uma comunidade? O que acontece quando o Evangelho ele toma conta das nossas vidas? O que o Evangelho faz em nós? E aí nós vamos meditar nisso a partir do verso 8. Paulo diz no versículo 8 assim: porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia, né? Essa palavra propagou-se é uma palavra no grego que significa, o termo é o exiomen, tá? É no grego. Estou tentando falar grego, viu, irmãos? Exiomen é o nome do grego. E ela significa, ela é uma expressão que ela dá uma ideia que ressoa, que repercute. Então, propagou-se é um ressoar. Se propagou, saiu e ressoou a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. É como um som que começa em determinado lugar e vai se espalhando. Amém? Então o evangelho ele chegou até Tessalônica, mas não parou em Tessalônica. O evangelho encontrou pessoas, transformou essas pessoas e depois começou a repercutir através dessas pessoas. Estão comigo? Então Tessalônica deixou de ser apenas um lugar que recebeu um missionário, mas agora ela se tornou uma igreja que participava dessa missão. Não era mais necessário vir um missionário, um apóstolo de fora para pregar o evangelho naquela região. Agora aquela própria igreja, partindo deles mesmos, começou-se a propagar, não só em Tessalônica, mas na Macedônia, na Acaia, nas cidades vizinhas. Amém, irmãos? E aí Paulo diz, partindo de vocês. Eu gostaria que os irmãos percebessem isso. A mensagem do Senhor estava partindo daquela comunidade. Eles não pensavam, o Paulo é o missionário. O Timóteo é o missionário, é o evangelista. O Silvano é quem anuncia. Não, o evangelho tinha se tornado responsabilidade daquela comunidade. Partiu daquela igreja, partiu daquelas pessoas que tinham se convertido há alguns meses. Não eram pessoas que tinham 20, 30 anos de igreja. Eram pessoas que tinham se convertido há alguns meses e que perceberam que tinham sido chamados a propagar aquela mensagem para outras pessoas. Irmãos, talvez aqui seja uma das grandes dificuldades das igrejas hoje. Porque nós aprendemos muito bem a frequentar a igreja. Mas talvez a gente não tenha aprendido com a mesma clareza que nós somos a igreja. Partiu dessas pessoas. O que tem partido de nós? O que parte de nós como cristãos? Porque se a igreja é o lugar onde eu vou aos domingos, as minhas responsabilidades são chegar,
sentar, cantar, ouvir a palavra e voltar para casa. Será que não é isso que está partindo de nós? Um contexto onde chegamos, sentamos, cantamos, ouvimos e voltamos para casa? Será que não é isso que tem acontecido com a igreja no geral? Será que não é isso que tem acontecido com todos nós? Chegamos, sentamos, cantamos, ouvimos e voltamos para casa. Se a igreja é o povo ao qual Cristo nos incorpora a uma família, em uma missão, então a missão da igreja também é minha, também é sua, é nossa missão. Tem que partir de nós. No momento que nós cremos que Deus nos amou, que Deus nos escolheu, que Deus, pela sua misericórdia, nos deu o Evangelho em palavra, e esse Evangelho, de alguma forma, me impactou em poder, no sentido de eu ser salvo. E agora eu tenho convicção da minha salvação. Mas não somente isso, o Evangelho chegou a mim no Espírito Santo, eu sou convencido, e além desses convencimentos, eu sou convicto. O que acontece com alguém que é impactado pelo Evangelho dessa maneira? Alguma coisa vai partir de nós. Alguma coisa vai sair de nós. A responsabilidade de anunciar Cristo não é só do pastor. A responsabilidade de fazer discípulo não é só do pastor. A responsabilidade de amar pessoas não é só do pastor. A responsabilidade de fazer o evangelho repercutir, se propagar, não é só de líder e de pastor, irmãos. Essa responsabilidade é da igreja do Senhor, da qual eu faço parte, que os irmãos fazem parte. Parte de nós. Paulo não diz, partindo de mim, a mensagem chegou a outros lugares. Não é isso que esse texto diz. Esse texto diz, partindo de vocês, partindo dessa igreja, desses irmãos que possuem a fé que Deus os amou, que Deus os escolheu, que compreenderam que o Evangelho é um resgate do império das trevas para a maravilhosa luz. Quando nós compreendemos e somos cheios de convicções sobre isso, quando a nossa fé é alicerçada nessa verdade, o que parte de nós? O que parte de nós? Ele diz, partindo de vocês. E isso, irmãos, é extraordinário. Paulo chegou a Tessalônica como um missionário. Mas quando ele saiu de Tessalônica, ele deixou para trás uma igreja missionária. Um povo que entende que é sua responsabilidade. O evangelho não terminou com eles. O evangelho passou por eles. E através deles, o evangelho foi alcançado em outros lugares. E talvez nós precisamos fazer essa pergunta em nós. Em vez de a gente perguntar o que a nossa igreja está fazendo para alcançar pessoas, colocando a responsabilidade em uma ou duas pessoas, a pergunta é o que está partindo de mim para que a mensagem do Senhor seja propagada.
O que está partindo de mim, Misael, para a mensagem ser propagada? Porque parte de nós. Quem está ouvindo sobre Cristo através de mim? Quem eu estou aproximando de Jesus? Quem eu estou ensinando a seguir Jesus? Por quem que eu estou orando? Porque se a gente transferir essa responsabilidade para outras pessoas, nós podemos ter culto todo domingo, pregação toda semana, música, estrutura, programação, e ainda assim o evangelho não partir de nós. O que nós aprendemos com essa igreja? Existe um caminho a percorrer. Existe um caminho que nós devemos colocar um espelho. O maior exercício que nós podemos fazer é colocar um espelho em nós. Coloque essa igreja de Tessalônica e olhe para si. E pela misericórdia do Senhor, que o Espírito Santo venha nos convencer de que não temos sido uma igreja conforme a Bíblia diz que deveríamos ser. Uma igreja que trabalha pelo resultado da sua fé. Uma igreja que se esforça porque ama. Uma igreja que persevera porque espera em Cristo. Pessoas que sabem que são amadas por Deus e escolhidas por Deus. Pessoas que ouviram o Evangelho e o Evangelho impactou aquelas pessoas em poder, no Espírito Santo, em plena convicção. Pessoas que estão numa jornada de imitar a Cristo. Pessoas que agora compreendem, partindo delas, que o Evangelho precisa ser propagado. E eu não estou dizendo isso, irmãos, para a gente colocar um peso sobre nós. Paulo não chegou dizendo aos Tessalonicenses, vocês precisam criar um programa de evangelismo. Não é isso que a gente está falando aqui. Algo muito mais orgânico aconteceu. Algo muito mais natural aconteceu com aqueles irmãos. Eles foram alcançados por uma notícia tão maravilhosa. Foram transformados de maneira tão profunda por Cristo, que essa notícia começou a repercutir através deles. Para o evangelho ser repercutido, propagado a partir de nós, é necessário que a nossa fé esteja baseada nesse caminho que Paulo traz. Sou amado por Deus, sou escolhido por Deus, o Evangelho chegou até mim, o Evangelho chegou em mim em poder, o Evangelho chegou no Espírito Santo em mim, e o Evangelho chegou em plena convicção. Isso precisa estar vivo dentro de nós. Se isso não está vivo, meus irmãos, a gente faz uma programação aqui, outra lá e esquece. Isso tem que estar vivo em nós. Isso tem que estar vivo no nosso coração. Isso tem que estar vivo. Quantas vezes eu já não comecei algo porque eu ouvi de alguém alguma coisa e fiz 2, 3 vezes depois, já era. Porque isso não está vivo em mim. O que está vivo em nós? Quais são as nossas convicções reais, a nossa fé real? Eles falaram porque tinham sido alcançados. Eles testemunharam porque haviam sido transformados. A missão nasceu do próprio Evangelho, impactando a vida dessas pessoas. A missão não é o pastor dizendo, gente, a gente tem que fazer missão. Não.
A missão ela vai acontecer no momento que o evangelho impactar as nossas vidas. Aí vai partir de nós desejar estar na missão. Quem aqui já tomou suco de milho? Quantos? 1, 2, 3. Quem já tomou, gostou? Suco de milho é algo que está dentro do meu coração. E eu testemunho pelo suco de milho, viu? Provem. É muito bom. É muito gostoso. É muito bom. Nós experimentamos, quem já experimentou vai falar, é muito bom. Para partir de nós, a missão de Cristo, de pregar o Evangelho, a gente tem que ter experimentado. Porque senão a gente acha que não é tão bom assim. E a gente até pode falar 1 ou 2, 3 vezes, mas depois esquece, porque não está dentro de nós. O que a gente precisa pedir a Deus não é que não seja simplesmente dizer, Senhor, nos faça evangelizar mais. Não é isso. Mas o que a gente precisa do Senhor, pedir do Senhor é, Senhor, faz o evangelho se tornar tão vivo em mim, tão vivo em nós, que essa verdade não consiga terminar em nós. Que isso seja tão vivo em mim, que isso cause um impacto tão grande na minha vida, com poder, no teu Espírito Santo, em plena convicção, que isso não consiga terminar em mim, que me dê um negócio que, cara, eu preciso falar disso para outras pessoas. É como um suco de milho. Só consegue dizer, prove quem de fato já tomou. O segundo ponto sobre esse texto é que a vida deles tornou a fé deles conhecida. Paulo ele continua dizendo, não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que, isso está no verso 8, a fé que vocês têm em Deus. Não somente isso, mas a fé que vocês têm em Deus também se tornou conhecida por toda parte. Isso é muito impressionante, meus irmãos. A fé daquela comunidade ganhou uma reputação. As pessoas estavam falando, vocês ouviram o que aconteceu em Tessalônica? Vocês ouviram falar daquele povo? Vocês viram como aquelas pessoas mudaram? E Paulo chega a dizer, nós não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso. Imagina isso. Paulo chegava em algum lugar preparado para contar, gente, eu preciso contar para vocês o que Deus está fazendo lá em Tessalônica. E as pessoas respondiam, Paulo, a gente já sabe o que está acontecendo. Nós já sabemos o que está acontecendo. A notícia já havia chegado antes dele. Não era necessário mais falar nada sobre isso. E talvez isso vai nos ensinar algumas coisas. Existe uma maneira de anunciar o evangelho com os nossos lábios. Mas também existe uma maneira de fazer com que o evangelho seja percebido através da nossa vida. Isso não significa que a gente deve parar de falar. Mas o versículo acabou de dizer que a mensagem do Senhor foi propagada. Mas não somente propagada, mas a fé que essas pessoas tinham em Deus também se tornou conhecida. Então não adianta só nós pregarmos. A nossa vida
precisa ter esse testemunho da fé em Deus. E isso vai conectar perfeitamente com o que a gente pregou domingo retrasado. Porque eles começaram imitando Cristo. Depois eles se tornaram um exemplo. E agora outras pessoas estão ouvindo falar da fé deles. Uma vida transformada, ela começa a fazer perguntas surgirem nas pessoas. O que aconteceu com o Geraldo? O que aconteceu com o Ícaro? Por que ele está vivendo desse jeito? De onde vem essa esperança? De onde vem essa perseverança? Por que eles continuam se amando mesmo em meio às dificuldades? E essas perguntas abrem espaço para a gente falar de Cristo. Terceiro ponto, o Evangelho muda aquilo que nós adoramos. Agora Paulo vai explicar o que as pessoas estavam contando no versículo 9. Pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos. Aqui nós chegamos ao coração da conversão daqueles irmãos. Eles se voltaram para Deus, deixando os ídolos. Eu queria que os irmãos percebessem essa ordem. Paulo não está dizendo apenas vocês abandonaram os ídolos. Vocês se voltaram para Deus. Tem muita gente tentando abandonar ídolo sem se voltar para Deus. Você é convencido que você tem um ídolo, que você de alguma forma está praticando idolatria, então eu preciso sair disso. E aí você tenta abandonar. O segredo para nós abandonarmos ídolos é nos voltarmos para Deus. Isso é conversão. Conversão não é apenas abandonar coisas ruins. É encontrar algo, ou melhor dizendo, é encontrar alguém infinitamente melhor. Isso é conversão. De alguma forma, eles encontraram Deus vivo e verdadeiro. E diante dele, os antigos deuses perderam o lugar. E aqui a gente precisa entender que idolatria não é apenas se ajoelhar diante de uma imagem. Um ídolo é qualquer coisa que começa a ocupar em nosso coração o lugar que pertence a Deus. Pode ser dinheiro, pode ser reconhecimento, pode ser carreira, pode ser relacionamento, pode ser prazer, pode ser até a nossa própria imagem. É aquilo que começamos a dizer, se eu tiver isso, a minha vida vai ser melhor. 99% de chance disso ser o seu ídolo. Se eu tiver isso aqui, isso vai ser melhor. Ou, se eu perder isso aqui, minha vida acabou. Se eu perder isso aqui, a minha vida acabou. Isso é o seu ídolo. Então o Evangelho ele começa a reorganizar os nossos amores. Nós olhamos para Cristo. E coisas que antes pareciam absolutamente necessárias começam a perder o poder sobre nós. Aquilo que parece ser muito necessário, porque se eu perder isso, ou melhor,
se eu não tiver isso aqui, eu não vou ser feliz, agora começa a perder valor. Que agora eu tenho Cristo. Então Cristo é meu maior bem necessário. Aí o ponto interessante é que a gente está acostumado a falar que Jesus é meu precioso. Jesus é meu tudo. Jesus é meu tudo. Mas, de forma prática, é tão difícil viver como se Jesus fosse o nosso tudo de verdade. Um relacionamento se torna mais importante, o dinheiro se torna mais importante, a carreira se torna mais importante. Esse ponto da idolatria, irmãos, é um ponto que se fala pouco nas igrejas. Se fala muito sobre pecado. Já se falou mais de pecado, inclusive. Mas vocês sabem que eu tenho percebido ultimamente que os cristãos não estão percebendo que estão cheios de ídolos e nem se dando conta disso. Tudo aquilo que nós damos muito valor, devemos tomar muito cuidado para isso não se tornar um ídolo em nós. Paulo ele continua dizendo que você se volta para Deus, você deixa os ídolos com a finalidade de servir ao Deus vivo e verdadeiro. A conversão possui esse movimento. Eles se voltaram de alguma coisa para alguém. Eles deixaram os ídolos para servir a Deus. Cristianismo, irmãos, não é simplesmente uma lista de coisas que nós deixamos de fazer. Eu não faço mais isso. Eu não bebo, mas eu não fumo. Porque eu não sei o quê, eu não sei o quê. Isso é muito incompleto. A pergunta não é apenas o que você deixou, mas a pergunta é para quem você vive agora. Para quem eu vivo? Eu acordo todos os dias pensando no quê? Essa realidade precisa estar em nós, irmãos. Porque os tessalonicenses, eles deixaram os ídolos para servir ao Deus vivo e verdadeiro. O que parte de nós? O que tem partido de mim? O que tem partido de você? Existe uma expressão muito bonita aqui nesse texto. Deus vivo e é esse Deus que é o nosso Deus. Vivo e verdadeiro. Vivo e verdadeiro. Os ídolos são mortos. Deus é vivo. Os ídolos são falsos. Deus é verdadeiro. Eles trocaram aquilo que não podia dar vida pelo próprio autor da vida. Quinto ponto, uma igreja transformada vive olhando para o futuro. Então chegamos ao versículo 10. E esperar dos... É esperar aqui na terra? É esperar dos céus. E esperar dos céus seu Filho. Aqui reaparece uma palavra que a gente já encontra no primeiro sermão que a gente deu. Esperança. Lembram? No versículo 3, a perseverança proveniente da esperança do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora a gente descobre onde os olhos daquela igreja estavam.
Eles estavam esperando Jesus. E isso é muito importante em 1 Tessalonicenses. A volta de Cristo atravessa praticamente toda a carta. Em toda a carta de 1 Tessalonicenses, Paulo sempre está falando da volta de Cristo. A igreja de Tessalônica vivia com uma consciência. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. E essa consciência não era só no domingo no culto, Maranata, Jesus vai voltar. Essa consciência era segunda-feira de manhã, Jesus vai voltar. Terça-feira, Jesus vai voltar. Quarta-feira, Jesus vai voltar. Quinta-feira, Jesus vai voltar. Sexta-feira, Jesus vai voltar. Sábado, Jesus vai voltar. Domingo, vamos reunir todo mundo, porque Jesus vai. Por isso estamos alegres, porque Jesus vai voltar. Isso mudava a maneira como eles viviam no presente. Por que que partiu deles que a mensagem do evangelho seria proclamada? Porque Jesus vai voltar. Ninguém sabe o dia, a hora. Jesus vai voltar. Portanto, a gente tem uma mensagem urgente para ser pregada. Tem que se propagar porque Jesus vai voltar. O que faz a gente perseverar é essa esperança. Quando nós não temos ou fingimos que temos, nós deixamos de perseverar. Por quê? Porque para nós é tão distante a realidade que Jesus vai voltar, que a nossa esperança começa a se tornar outra. O ponto máximo dessa comunidade, dessa igreja de Tessalônica, é que eles acreditavam que Jesus ia voltar ali, naquele momento. Quem começa a estudar a história da igreja primitiva, eles trabalharam tanto porque eles achavam que Jesus ia voltar a qualquer momento. Por isso existe tanto essa energia de fazer as coisas, de se propagar o evangelho. Jesus vai voltar a qualquer momento. Nós precisamos trazer essa notícia para as pessoas. E existe um termo que é muito interessante, que a gente às vezes não percebe, mas para quem já morreu, Jesus já voltou. Quem já morreu não tem mais opção. Quem sabe o dia de amanhã? Quem sabe se amanhã a gente vai estar aqui? Essa urgência sobre Jesus vai voltar, ela é tão importante que nós não sabemos o dia de amanhã. Se o evangelho de fato entrou em nós com poder, com plena convicção no Espírito Santo, por que que a gente está agindo como se Jesus não fosse voltar amanhã? Por que que nós não estamos esperando? Gente, eu fui no hospital esses dias, e eu cheguei lá, era 9 da manhã. E eu saí de lá quase 1 da tarde, esperando. E várias vezes eu pensei em desistir e ir embora. Uma vez, irmãos, eu estava com pedra nos rins, e aí eu fui no hospital, tomei o medicamento, não esperei os resultados do exame, porque eu já sabia que era pedra no rim, né? Fui embora para casa. No outro dia, começaram a ligar lá na nossa casa, né? Lembra? Paciente Ícaro tá aí? Tá. Na época ele fugiu do hospital. Aí o médico falou, ele vai voltar, porque vai ter que fazer cirurgia. Aí eu voltei, 2 dias depois, aí o pessoal, olha o Fujão. Eu falei, puxa, agora eu fiquei com
Fama de fujão. Será, irmãos, que a gente não tem vivido de um jeito como se a gente tivesse cansado de esperar por Jesus? E quem se cansa de esperar, não espera mais. Quem espera está esperando, está com os olhos fitos. Lá no hospital eu estava esperando me chamar, então eu estava lá, atento, atento, atento. Até que uma hora eu fiquei meio no celular lá, me chamaram e eu não ouvi. Aí chamaram a segunda vez, senhor Ícaro, aí eu lá. Jesus voltará. E isso mudava a maneira como eles viviam no presente. O quanto isso impacta a nossa vida nos dias de hoje. Ah, Jesus vai voltar? Ah, vai voltar daqui 200 anos. Ah, então, vamos viver nossa vida, porque Jesus não vai voltar. Aí vamos no domingo no culto, vamos ouvir uma palavra, vamos cantar, vamos orar. E tá tudo certo. Não, irmãos, não tá tudo certo. Não tá tudo certo. Percebam que eles faziam duas coisas. Eles serviam e esperavam. Serviam e esperavam. Serviam e esperavam. Serviam ao Deus vivo e verdadeiro e esperavam seu Filho dos céus. Nossas mãos estão trabalhando no presente, enquanto os nossos olhos estão voltados para o futuro. Trabalhamos hoje no presente com os olhos voltados ao futuro. Nós não esperamos Jesus parados. Nós esperamos servindo. Esperamos nos amando. Esperamos anunciando. Esperamos cuidando uns dos outros. Esperamos trabalhando. Esperamos fazendo discípulo. Esperamos louvando. Esperamos cultuando. Mas esperamos. Esperamos. Sabemos que a nossa fé final não está naquilo que a gente consegue construir aqui. Irmãos, essa me pegou muito no passado, porque a minha esperança era construir algo aqui. E o que o Senhor tem falado, espere o meu filho. Nossa esperança está em Cristo. O Cristo que nós esperamos é o Cristo que venceu a morte. Nossa esperança não é um pensamento positivo, mas a nossa esperança está fundamentada em um acontecimento. Jesus ressuscitou. Aquele que nós esperamos já venceu aquilo que mais nos assusta. Se existe algo que nós temos medo, é medo da morte. O que mais nos atinge são mortes. O que mais dói na vida de um ser humano é morte. Eu estava vendo um estudo que estavam fazendo sobre o luto. Quando a pessoa entra em luto, o cérebro da pessoa muda. De tão forte que é esse acontecimento. Aquele que nós esperamos já venceu aquilo que mais nos assusta, que é a morte. Por isso nós podemos esperar. Não é eu escolhi esperar não, tá, irmãos? Mas podemos esperar. E Paulo termina, Jesus que nos livra da ira que há de... Aí vem a escatologia. Existe um juízo. Existe uma ira futura contra o pecado. Mas aqueles que estão em Cristo podem esperar sua vinda, não apenas com temor, mas com esperança.
Porque o mesmo Jesus que virá como rei é aquele que nos salva. E para a gente concluir a mensagem de hoje, eu queria convidar os irmãos a olhar para o capítulo inteiro. Porque Paulo acabou de nos mostrar a história de uma igreja transformada pelo Evangelho. O Evangelho chegou até eles, não apenas em palavras, mas em poder, no Espírito Santo, em plena convicção. Eles receberam a palavra, começaram a imitar Cristo, tornaram-se exemplo para outros. A mensagem começou a repercutir através deles. Abandonaram seus ídolos, começaram a servir ao Deus vivo e verdadeiro e passaram a viver esperando Jesus voltar. Vocês percebem? Isso é uma igreja transformada pelo Evangelho. Não importa se a parede está preta, azul, vermelha. Não importa. Quantos ministérios tem na igreja? Não importa. Não importa a quantidade de pessoas, quantos pastores, quantos diáconos. Não importa. Essa igreja não é uma igreja apenas que realiza cultos, mas é uma comunidade em que o Evangelho está produzindo uma nova maneira de viver. Como a gente reconhece que o Evangelho realmente transforma uma comunidade? Depois de terminar de ler esse capítulo 1, Paulo nos dá uma resposta. Nós encontramos pessoas cuja fé que produz trabalho, amor que se esforça e esperança que persevera. Pessoas que recebem o Evangelho em poder, que começam a imitar Cristo, que se tornam um exemplo, que fazem o Evangelho repercutir, se propagar, que abandonam seus ídolos, que servem ao Deus vivo e verdadeiro e que vivem esperando Jesus voltar. Então talvez a pergunta final ela não seja, será que Tessalônica era uma igreja assim? Nós já sabemos que era. Mas a pergunta é, e nós? E eu? E você? E a missão soberana? O Evangelho está apenas chegando até nós ou está repercutindo através de nós? Quais ídolos estão perdendo espaço porque Cristo está se tornando mais precioso para nós? A quem nós estamos servindo? E onde está a nossa esperança? Eu gostaria que a gente terminasse hoje olhando novamente para Jesus. Porque no final do capítulo, Paulo não deixa nossos olhos sobre a igreja de Tessalônica, como se fosse a igreja top. Ele coloca nossos olhos em Cristo. Jesus ressuscitou, Jesus nos salva e Jesus vai voltar. Então nós servimos porque Jesus vive. Nós anunciamos porque Jesus salva. Nós perseveramos porque Ele vai voltar. Que Deus faça de nós uma comunidade assim. Sinal de conversão nesse capítulo. Eles se voltaram para Deus. Sinal de arrependimento nesse capítulo. Deixaram os ídolos. Sinal de nova vida nesse capítulo. Servem ao Deus vivo, propagam, imitam a Cristo. Sinal de esperança, eles esperam em Jesus. Uma igreja que recebeu o Evangelho, foi transformada pelo Evangelho, e agora faz esse Evangelho repercutir, propagar para além de si mesma. E esse é o convite que Deus nos dá hoje aqui. Pai, nós queremos
nessa noite, te agradecer pelo privilégio de estarmos juntos aqui refletindo sobre essa realidade dessa igreja que foi impactada pelo teu evangelho. Sabemos que estamos longe dessa realidade. Sabemos que somente o teu poder, o teu amor e a tua misericórdia pode fazer nós trilharmos esse caminho, assim como aconteceu naquela igreja de Tessalônica. Queremos pedir a tua misericórdia sobre as nossas vidas. E se existe algo assim que eu gostaria de nessa noite interceder juntamente com os meus irmãos, é que o teu evangelho venha chegar a nós em poder, no Espírito Santo, em plena convicção, que possamos sentir o Senhor nos amando, que possamos sentir que o Senhor nos escolheu, que possamos ter fé nessa realidade do teu amor, do teu chamado, da tua escolha, e que essa realidade venha impactar o nosso ser. Em Romanos diz que o Evangelho é o poder de Deus. Por isso cremos que o Evangelho que chega em poder a nós é o Evangelho que nos salva. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E por isso hoje, que possamos verdadeiramente nos voltar a Ti, abandonando os ídolos, com a finalidade de servirmos a Ti. Ó Senhor, nos ajuda a crer, nos ajuda a ter mais fé nessas verdades, nessas convicções. Que haja um novo nascimento em nós, que haja cura em nós, que haja perdão em nós, que haja amor em nós, juntos aqui, que possamos juntos mergulhar nessa realidade de sermos a tua igreja, a igreja que não se reúne apenas aos domingos para sentar, ouvir uma palavra, cantar e ir embora, mas uma igreja que de fato permanece, uma igreja que de fato espera, uma igreja que de fato ama, uma igreja que de fato tem fé. Fé em Ti, fé nos verdadeiros fundamentos, fé no Teu Evangelho, cheios de convicções baseadas nas Tuas Escrituras. Temos fé que o Senhor pode, que o Senhor age em nós. Queremos pedir perdão pelos nossos pecados e pelas nossas falhas, pelas nossas transgressões. Queremos pedir perdão pela falta de consciência, pela falta de identidade, por olharmos a nós mesmos. Mas que nessa noite, através desse capítulo, que possamos meditar o que de fato é a tua igreja. Quais são as identidades, o que é de verdade ser a tua igreja. Nós não queremos ter uma identidade formada pelo que o mundo fala que é a igreja. Mas nós queremos que o Senhor venha formar em nós a identidade da tua igreja. Forme em nós. Pedimos de uma forma muito humilde. Queremos e necessitamos dessa realidade, de uma formação em nós, da tua verdadeira igreja. A igreja que corresponde segundo a tua vontade.
Pai, nos dê uma semana abençoada, cheio da Tua presença, cheio de revelação da Tua palavra, que possamos nos achegarmos mais a Ti essa semana. Que dificuldade que eu tenho tido de acordar e lembrar e estar contigo. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que a gente venha acordar e lembrar de Ti, querer Te ouvir, querer falar contigo. Faz em nós essa realidade de estarmos mais perto de Ti, através da morte e ressurreição de Cristo Jesus. O Senhor nos garante isso. Uma reconciliação, uma aproximação, uma adoção. Por isso que durante essa semana, queremos sentir o amor do Papai em nós. É em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Deus abençoe a todos, irmãos.